caminhando e cantando e seguindo a canção. Somos todos iguais, braços dados ou não, nas escolas, nas ruas, campos, construções, caminhando e cantando e seguindo a canção. Bom, pessoal, tudo bem? Esse tema aqui que eu vou falar rapidamente com vocês é um tema que a UERJ gosta muito de trabalhar nas suas provas. Eu vou dar pelo menos algumas pinceladas, tá? Para orientar os estudos de vocês. A ideia aqui não é detalhar, mas apenas dar uma orientação para vocês estudarem em casa sobre esse assunto. Que assunto é esse que eu vou tratar com vocês, tá? É um pouco da história das intervenções das políticas econômicas no mundo e no Brasil, tá? Pegando como marco 1789, tá? Que é a data da Revolução Francesa, chegando até os dias de hoje, tá? Como é que a gente pode dividir uma linha do tempo partindo desse marco político importante que é a Revolução Francesa de 1789? Tá, vamos lá. Primeira coisa é a gente entender que com a Revolução Francesa, a classe que vai sair vitoriosa, sem dúvida nenhuma, é a burguesia, tá certo? A burguesia, com a Revolução Francesa, ela alcança a sua hegemonia política, né, e ela se consolida também em termos de intervenção nas suas políticas econômicas, tá? E basicamente, quando a gente fala de consolidação da burguesia a partir da Revolução Francesa, eu estou falando aqui de liberalismo clássico, tá? A teoria do liberalismo é a teoria que vai nortear as políticas do sistema capitalista. O que diz basicamente a teoria liberal clássica, tá? É aquela gestada no século XX, onde a gente tem teóricos importantes como uma figura chamada Adam Smith. O que diz o liberalismo clássico? Que é a teoria que vai servir como ideal após 1789, o ideal para a burguesia. Ela diz o seguinte, que o Estado ele não deve intervir na economia, tá certo? O liberalismo clássico prega que as relações numa sociedade elas devem ser regidas pelo mercado, tá? O Estado, portanto, ele não deve intervir na economia e o mercado ele deve ter o máximo de liberdade possível para agir nessa sociedade. Pois bem, a partir do final do século XVIII, é esse ideal que vai orientar a burguesia no poder nos mais diversos lugares do mundo, tá? Então, de uma maneira geral, a ideia de que o mercado é que tem que dar as cartas, tá? É essa ideia que vai estar em voga ao longo de todo o século XIX até o comecinho do século XX, tá? Isso não quer dizer que o capitalismo, durante todo esse tempo, ele não foi marcado por suas crises. Foi marcado sim por suas crises, tá? Mas o ideal sempre permaneceu nesse período de que o mercado ele deve se regular sozinho. O Estado ele não deve intervir de maneira nenhuma. Bom, essa credibilidade inquestionável do capitalismo e na sua teoria liberal clássica, ela vai cair em descrédito a partir de 1929. Por quê? Tá? Esse segundo marco aqui é importante porque em 1929 esse liberalismo clássico ele vai entrar numa profunda crise. Essa ideia de que o mercado resolve tudo, ela vai cair em descrédito porque o sistema capitalista vai entrar numa grande crise de proporções mundiais, começando pelos Estados Unidos, tá? Que a essa altura já era a principal nação capitalista do mundo, tá? Então essa crise de 29 ela vai ser uma crise, basicamente que a gente pode resumir de uma crise de superprodução, tá? Os capitalistas produzem, ao mesmo tempo que arrocham salários e no final das contas tem produtos demais no mercado e gente de menos para consumir. Resultado de tudo isso, o sistema entra em colapso, tá? Então, a partir de 1929, começando nos Estados Unidos, a ideia de que o mercado resolveria tudo, ela vai por água abaixo. Ou seja, a partir dessa data,
o liberalismo clássico em si já não é mais apregoado como a grande solução para a sociedade. Isso vai gerar uma série de consequências no mundo e no Brasil. Que consequências são essas? Basicamente, uma mudança de orientação na política econômica dentro do próprio capitalismo, tá? A partir de 1929 até, a gente pode botar até a década de 80, tá? A ideia de que o liberalismo clássico deveria nortear a economia, ela então vai por água abaixo, dando lugar dentro do capitalismo a uma outra política econômica. Como é que a gente pode chamar essa política econômica? De política do Estado do bem-estar social. Essa política econômica, ela permite, dentro do capitalismo, uma certa intervenção do Estado em alguns setores da sociedade. Ela ainda está dentro do capitalismo, mas para fazer o sistema movimentar, essa política econômica permite que o Estado assuma algumas responsabilidades. É um Estado provedor em alguns pontos, né? Então o Estado não vai abrir mão de prover a saúde ou prover a educação, por exemplo. Isso não vai estar delegado ao mercado, como se antes apregoava. Então essa política do bem-estar social, ela ganha prestígio, começando pelos próprios Estados Unidos, que vai resolver a crise de 29 usando essa política do bem-estar social, tudo bem? Depois vocês pesquisem lá a política do New Deal. E no mundo também, essa ideia de que o Estado deveria intervir na economia, ela ganha prestígio. No Brasil, por exemplo, a gente tem como uma característica disso a própria Era Vargas. Tá? Getúlio Vargas, exatamente a partir de 1930, quando ele assume o poder no Brasil, qual é a característica principal do governo Vargas? Fazer com que o Estado intervenha na economia, com um governo nacionalista, com um governo que vai assumir setores estratégicos da sociedade. Beleza? Esse é um exemplo de como que essa política do bem-estar social influenciou várias partes do mundo, inclusive aqui no Brasil. Tá? Só que essa política, ela também começa a ser esvaziada a partir da década de 80, com as mais crises do capitalismo que vão surgir um pouquinho antes da década de 80 e vão destacar mais uma vez economistas que vão dizer que o capitalismo só poderia se curar novamente se houvesse um retorno àquela antiga política liberal clássica. Olha aí que interessante. O capitalismo entra em crise no final da década de 70, 80 e mais uma vez, o que alguns economistas vão dizer? Olha, o capitalismo só vai se reerguer se a gente abandonar essa política de intervenção do Estado, essa política do Estado do bem-estar social e voltar àquela velha política do liberalismo clássico de não intervenção do Estado. Então isso vai acontecer a partir da década de 80, no próprio Estados Unidos e na Inglaterra, tá certo? E aqui no Brasil, a partir da década de 90. A partir da década de 90, aqui no Brasil, vai começar então a ter uma certa ascensão, né, do termo neoliberalismo. E aí a gente entende o porquê do termo neo se a gente olhar esse percurso das políticas econômicas. Neo é novo, tá certo? Por que o novo liberalismo? Porque durante muito tempo, algumas décadas antes, esse liberalismo foi deixado de lado, esse liberalismo clássico, e a partir da década de 80 ele foi reavivado. Portanto, surgiu um novo liberalismo, um neoliberalismo. Esse neoliberalismo, a partir da década de 80 no mundo e a partir da década de 90 no Brasil. Como que isso vai se refletir na prática no Brasil? Década de 90, a gente vai lembrar que a era FHC. Fernando Henrique Cardoso adota a sua cartilha de intervenção neoliberal e ele vai colocar isso na prática fazendo o quê? Tornando esse Estado o mínimo possível. Ou seja, ele vai adotar a ideia de que o Estado deveria não intervir na economia.
Isso vai resultar, por exemplo, nas políticas das privatizações, que é a venda das empresas públicas do país, nesse momento, plenamente alinhada com o neoliberalismo. E só para fechar, a gente também não pode esquecer que na década de 90, a hegemonia neoliberal, ela também vai ser consolidada pelo fim da União Soviética, que a gente vai lembrar que até o início da década de 90 existia ainda um mundo bipolarizado entre capitalismo e socialismo, mas na medida em que o socialismo da União Soviética se esfacela, a partir da década de 90, os Estados Unidos exerce plenamente a sua hegemonia. E essa hegemonia, entre outras coisas, vai se mostrar na prática pela política neoliberal exportada para todos os lugares do mundo, inclusive no Brasil, com a era FHC. Beleza, Celso, luz, pés na porta, tribos mortas, ódio grátis, partes que o pódio não nota. A luta é necessária, antipária, na mão contrária por reforma agrária. Na área eu vim angariar, viu, pra TV chill, ela mentiu. Vamos Brasil, fartas mil que nos resumiu. A mulata e fuzil, a gravata de bravata mil. É o padrão que serve a Ku Klux Klan. Filosofia van, Prada, favela assassinada. O algoz de carteira assinada. Esse pan de fé cristã, rap é divã pelo amanhã. Pronto, falei, fora da lei de escravos a reis. Play. Quilombo, Rio dos Macacos, Pinheirinho, favela do Moinho, Alcântara, mais que nunca a rua é nós. Pode prender, pode matar. Nossa causa é muito maior do que a nossa vida. Pelo povo sempre.